Ok, voltamos para o nosso exercício de número agora 33 do nosso capítulo 14. Diz o seguinte: estando x na primeira volta do círculo trigonométrico, encontre os valores de x para os quais se tem. Então, eu vou puxar aqui o nosso círculo trigonométrico também, e ele chama atenção que é o seguinte, na primeira volta. Por que que ele disse na primeira volta? Você bem sabe que uma volta dentro do nosso ciclo trigonométrico, nós temos 360 graus, mas nada me impede, por exemplo, de ter 720 graus. O que isso significa? Esse 720 graus ele vai estar na segunda volta, enquanto os 360 está na primeira, e assim sucessivamente. Então, eu posso ter 1080 graus. O que eu vou fazer é apenas descobrir quantas voltas ele vai dar dentro do ciclo trigonométrico. Para que isso, como você mesmo já sabe, isso vai entrar no loop e nós vamos sempre ter os mesmos resultados. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 360, por exemplo, perdão, né? Se eu tenho aqui o meu 60 graus, é óbvio que ele vai ser equivalente a um resultado em que dá 360 mais 60. E isso daqui vai dar 420. E assim sucessivamente, eu posso continuar somando 60 graus. Todos eles vão ter o resultado equivalente, porque todos eles, quando dá a volta, eles vão parar no mesmo lugar. Sendo assim, prosseguindo dentro do nosso exercício, ele diz o seguinte: encontre os valores de x para os quais se tem letra A, seno de x igual a cosseno de x. E você bem sabe que o nosso ciclo trigonométrico, na verdade, a gente trabalha com triângulos. E a possibilidade dos nossos triângulos serem iguais, né? Vamos relembrar, né? Nós temos o nosso triângulo equilátero, que tem os três lados iguais. Nós temos o nosso triângulo escaleno, que tem três lados diferentes. E, por fim, nós temos o nosso triângulo isósceles, que temos dois lados iguais e um diferente. E esse um diferente, já automaticamente você já vai saber que é a nossa hipotenusa, e só sobra então uma relação para que eu tenha entre seno e cosseno, é que seja um triângulo isósceles, onde o meu seno é igual ao meu cosseno. E essa possibilidade ocorre quando nós estamos tratando um ângulo de 45 graus. Se você for reparar, o valor do nosso seno é igual ao valor do nosso cosseno, né? Mas isso que pode parecer assim, nossa, Renan, só por causa disso, nós também podemos representar isso ainda por uma outra relação. Basta você lembrar que o nosso seno é igual ao nosso cosseno, de maneira que π sobre 2 menos x, né? Nosso seno, perdão, de x. E essa relação aqui, se você for reparar, π sobre 2 vale 90 graus. E para que você tenha um valor aqui igual ao daqui, você teria que pegar, então, né, vamos supor assim, né, a metade de 90, que seria justamente os 45 graus também que nós procuramos. Então, nesse exato momento, teríamos seno de 45 graus igual ao cosseno de 45 graus, onde temos o mesmo x de ambos os lados. Essa é apenas mais uma maneira de provar, entre muitas outras, em que o seno e o cosseno eles só vão estar realmente iguais dentro do arco de 45. E se eu pegar para você a nossa tabela, aqui, né, no nosso primeiro quadrante, vou puxar aqui no nosso segundo quadrante, vou puxar aqui no nosso terceiro quadrante e também vou puxar aqui a do nosso quarto quadrante. E aqui eu te chamo a atenção, eu chamo o de 45 graus, que é π sobre 4. Nós temos o nosso seno, que é raiz quadrada de 2 sobre 2, e o nosso cosseno, que também é uma raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, nós já achamos uma possibilidade. Vou deixar aqui, né, a nossa letra A, seria 45 graus, ou, né, π sobre 4. E ainda, como ainda a resposta, vou relembrar ainda mais uma coisa. No primeiro quadrante, nós temos tanto seno quanto cosseno positivo.
Já no segundo quadrante, o nosso cosseno é negativo e o nosso seno continua sendo positivo. Então, se eu chamar aqui no nosso segundo quadrante, se você reparar, olha só, o nosso seno é raiz quadrada de 2 sobre 2, enquanto o nosso cosseno, apesar de ter o mesmo valor, ele é o oposto com valor negativo. Quando nós chegamos no terceiro quadrante, o nosso cosseno permanece negativo e o nosso, e o nosso seno também é negativo. Sendo assim, o nosso arco, né, de 45 graus, eles também vão ter o mesmo valor, tá aqui, ó, menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, ou seja, isso daqui também é a resposta, 225 graus ou 5π sobre 4. E eu te chamo a atenção, ainda que nós podemos fazer uma interligação entre os nossos arcos de 45 graus, aqui o nosso 5π sobre 4, o nosso 315, mas lembrando que aqui, neste quarto quadrante, apesar do nosso seno estar negativo, o nosso cosseno ele passa a ser um valor positivo, como nós podemos perceber aqui, ó, o nosso seno negativo e o nosso cosseno positivo. Ainda prosseguindo na nossa letra B, ele já pede lá, o oposto, quando o cosseno de x é igual a menos seno de x. Então, ou seja, eu tenho que trabalhar, e quando eu tiver um cosseno positivo, eu vou ter que ter um seno negativo. E quando eu tiver um cosseno negativo, eu vou ter, então, um seno positivo. Os opostos. E os opostos são justamente aqueles que eu descartei. Lembra? Aqui, ó, o meu segundo quadrante. Por quê? Porque aqui o meu cosseno era negativo e o meu seno era positivo. E o meu quarto quadrante, onde o meu cosseno é positivo e o meu seno é negativo. E lembrando aqui, ó, no meu quarto quadrante, eu tenho os 135 graus, ou 3π sobre 4, mais ainda os meus 315 graus, ou, né, 7π sobre 4 na forma radiana. Tudo bem? Então, vou apagar aqui para a gente poder trabalhar com a nossa próxima linha de raciocínio. Opa. Borracha mesmo. Vou apagar aqui que está dando mais trabalho do que eu imaginei para trocar. Vou apagar aqui o nosso círculo trigonométrico. 7π sobre 4. Letra C, então. A nossa letra C ela vai dizer o seguinte: seno ao quadrado igual a 1. E eu te chamo a atenção para o seguinte: olha, se eu tenho meu seno de x ao quadrado e ele é igual a 1, para eu tirar a minha raiz quadrada, eu vou ter então que o meu seno de x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1. Então, o meu seno de x ele é igual a mais ou menos 1. Então, ou seja, tanto o valor 1, né, como 1 ao quadrado é o próprio 1, como o valor menos 1 ao quadrado também dá 1. Isso também é algo relativo. Então, ou seja, para quais valores o meu seno? Então, ou seja, quando ele atinge a possibilidade máxima, né, você confere, quando ele chega a exatamente π sobre 2, ou 90 graus, confere, 90 graus, acabei de os nossos graus, ou π sobre 2, ou ainda quando ele atinge o valor mínimo possível, que seria, então, 270 graus, ou 3π sobre 2. E, por último, a nossa letra D, que segue a mesma ideia do nosso seno, que é o qual eu teria o meu cosseno de x também igual a mais ou menos 1. Só que agora o meu cosseno ele atinge o valor máximo quando ele é 0 ou quando ele vale 180 graus ou π. Vou colocar esse mais aqui, perdão, esse ou aqui, por mais ser mais uma possibilidade, né? E tá aqui as nossas possibilidades dentro do nosso exercício TD2. Espero que você tenha entendido. Te vejo no próximo exercício. Um forte abraço.